Bem-vindos a mais uma aula. Na última aula nós analisamos o fonte comum e o que nós vimos para o fonte comum da última aula é que nós tínhamos aqui o transistor MOS na configuração fonte comum. Então nós tínhamos aqui uma resistência de dreno RD que vinha para a tensão VDD e saía aqui para a referência, estando a fonte na referência, fonte comum. Então aqui nós aplicávamos um sinal. Tá? Qual que era o ganho? O ganho nós vimos que o ganho intrínseco dele, o ganho intrínseco, normalmente o transistor está relacionado com W e com L. Nós calculamos o ganho intrínseco para esse circuito e o ganho intrínseco AVI nós calculamos como sendo menos transcondutância vezes RO. Tá? Menos transcondutância vezes RO. Isso teve algumas implicações. E a implicação foi que o meu ganho intrínseco AVI ele é proporcional, pelo menos o seu módulo, à raiz quadrada de W vezes L sobre corrente de dreno. Tá? Então, quando nós aumentamos o W do nosso transistor, fazemos ele maior, nós conseguimos ter um ganho de tensão maior. Mas quando nós fazemos ele mais longo, mesmo que nós perdemos a transcondutância, ela começa a baixar, ele parece ficar mais fraco, a tensão fica distribuída, o campo elétrico é menor. Mas mesmo assim, quando você aumenta o L do transistor, você consegue aumentar o ganho. Mas uma outra implicação é ID. Se o ID for, quanto mais baixa a corrente de dreno, maior o ganho. Isso não acontecia para o nosso bipolar e não é tão, muitas das vezes tão lógico. Mas o ID, então, quanto menor o ID, maior o ganho. Bom, se eu fizer uma curva de uma função igual a uma variável 1 sobre x quadrado, aliás, a raiz quadrada de 1 sobre x, o que daria essa função? Então, se nós fizéssemos aqui o ganho de tensão AV pela corrente de dreno, o que nós conseguiríamos? Uma função na raiz quadrada, ela ficaria assim. Tá? De maneira que o que eu faço aqui? Dá a impressão que eu estou tendendo ao infinito com o ganho quando eu diminuo minha corrente D. O que é ótimo, que o circuito faz gastar muito pouca potência, apesar de mais lento, porque ele não aguenta mover a carga armazenada, mas o meu ganho tende a infinito. Eu diminuo a potência do meu circuito, a potência que ele gasta, diminuo a corrente e mando o ganho para infinito. Será que isso funciona assim? O que nós temos quando o ID é muito baixo? Quando o ID é muito baixo. Quando nós temos um ID muito baixo, o que acontece? Nós tínhamos uma equação, essa equação dependia de VGS. E de maneira que a corrente de dreno ela tem uma dependência com VGS, que é a tensão de controle. Quando ela passa VT, ela desempenha uma curva quadrática. E aqui basicamente é VT. VTzinho. Quando eu diminuo muito a corrente, eu já estou operando numa corrente muito baixa. O que acontece aqui é que eu caio na operação de sublimiar. Então, basicamente, eu caio na operação de sublimiar. Então, eu caio aqui em sublimiar. O que nós consideramos que a corrente é zero, não tenho corrente, só depois da forte inversão. Na verdade, não é assim que acontece. Eu tenho uma pequena corrente aqui, mas eu caí em sublimiar aqui. Quando eu caio em sublimiar, a minha transcondutância GM já não tem mais aquela fórmula, de maneira que isso não fica sustentado. Vai ter uma nova fórmula que eu corto com ID. Quando eu corto com ID, basicamente, eu não tenho mais dependência com a corrente. Não adianta diminuir que eu não tenho ganho. O que eu tenho é que a curva ia para o infinito, mas o que acontece é que o ganho ele vai extasiar numa certa região, que é um AV máximo aí, pode-se dizer, e aqui é sublimiar. Podemos fazer o ganho, entender o ganho máximo de tensão quando nós mandamos para a região de sublimiar. Essa região consome menos potência, no entanto a corrente é baixa, que tem aquelas implicações que nós discutimos. Nós vamos agora analisar um outro tipo de emissor comum. Esse tipo de emissor de fonte comum ou de emissor comum, por exemplo, o que acontece com ele? Acontece que esse emissor comum aqui, ele depende altamente dos nossos parâmetros do transistor. Eu não estou dependendo muito dos parâmetros de projeto, estou dependendo muito dos parâmetros do transistor. Por exemplo, quando era para o bipolar, o ganho de tensão intrínseco, por exemplo, ele era menos GM vezes RO, e GM é IC, faltou menos aqui. GM é IC sobre VT, VTzão, tensão térmica, e RO
é VA sobre IC. Então, se eu cortar aqui a corrente de coletor, o que acontece é que VT é a tensão térmica. Lembra? 3 kTq. Tensão térmica é igual a constante kTq. Constante Boltzmann, temperatura e carga eletrônica de 1 elétron. Temperatura de ambiente, ele vai para 25 mV. No entanto, ele é muito dependente da temperatura. VA é parâmetro do transistor. Então, ele depende do transistor. Eu pego um circuito que eu tô... coletor comum. Ótimo, ganho altíssimo. Eu tiro o transistor e ponho outro. Nossa, mudou totalmente o ganho. Mas ainda está altíssimo. Está altíssimo, mas nós gostamos de prever o ganho. Nós gostamos de projetar algo para funcionar de uma certa maneira específica que a gente quer. Nós queremos projetar exatamente qual que é o ganho do nosso circuito. Mesmo que ele tenha algumas pequenas flutuações, mas o ganho, o valor bruto do ganho, eu gostaria de projetar. Como que eu faço? Nossos transistores aqui estão altamente dependentes, então, dos parâmetros do transistor, do parâmetro em si do transistor, tá? Não de parâmetros de projeto, como por exemplo nós gostaríamos, tá? Como que eu faço para o emissor comum ou fonte comum dependente de parâmetros do projeto? Degeneração de emissor. Aqui no nosso emissor ou na nossa fonte, eu acrescento uma resistência. Então ele está degenerado, ele não está mais com a referência aqui no emissor na fonte, ele se degenerou. Então eu acrescento uma resistência de fonte ou resistência de emissor. Então nós vamos estudar o emissor comum com degeneração de emissor. No caso do fonte comum, seria fonte comum com degeneração de fonte. No emissor comum com degeneração de emissor, vamos calcular ele para ver o que acontece. Nós temos aqui, então, basicamente, nós vamos ter a mesma resistência de coletor que vai para a minha tensão de coletor VCC. Então eu tenho a resistência de coletor, vai para a tensão de coletor, mas aqui no emissor vou adicionar uma resistência RE, resistência de emissor. Tá? Emissor degenerado. Aqui eu vou aplicar um sinal. O meu sinal flutuação deve ser maximizado na saída e eu tiro aqui da referência. Eu vou tirar a minha tensão de saída, VO, daqui, VOzão maiúsculo, talvez com um tracinho aqui para identificar, VOzão maiúsculo, eu tiro aqui minha tensão. Onde que é a corrente de coletor? Bom, aqui é VI, VIzão contínuo, CC, e esse é o sinal, perturbação. Eu vou ter aqui então uma corrente de coletor, e essa corrente de coletor vai ser alfa e a corrente E aqui. Então vamos calcular esse circuito? Vamos dar uma olhada para ele. Como que vai funcionar o ganho agora? Bom, eu vou tirar esse circuito. Quando nós temos algo no emissor, a minha tensão no emissor ou na fonte não é CC, nós vamos usar o modelo T. Vamos preferir usar o modelo T ao modelo pi híbrido. Então, modelo T. Aqui nós vamos usar modelo T. Modelo T para esse circuito, eu vou ter aqui a minha tensão de entrada, que vai entrar no T, no centro do T, e aqui eu vou ter a fonte de corrente, modelo T, a minha resistência alfa Rm e uma resistência Re para a referência. Aqui eu vou ter a referência, de modo que eu posso desenhar assim, tá? Como que é o modelo T? Bom, VI. Como que é o modelo T? Modelo T aqui é alfa e a minha corrente E é aqui. Então aqui eu tenho alfa e E, onde a E é tomada aqui, IE, tá? Outra coisa do modelo T, essa resistência é alfa Rm. Alfa para o modelo o MOSFET é 1 e o beta é infinito, mas depois nós vamos pensar sobre isso. E RE aqui, a minha resistência de emissor. Tá? Bom, o que acontece aqui com esse modelo T? Bom, vamos calcular a tensão de saída. A tensão de saída é tomada... RC, desculpa, tem RC. Desculpa, se alguém copiou errado, me desculpe, por favor. Eu tenho RC. Do RC eu venho para a referência. Tá? Então aqui eu tenho RC. Tá? Descobri isso por onde eu tenho que tirar o RO. O RO deve ser tirado por aqui. Tá? Aqui é minha tensão VOzinho. VOzinho é pequenos sinais. E aqui vai ser alfa e E. Alfa e E. Onde é E? E é aqui. Nós vamos ter aqui, o VO aqui para esse circuito vai ser
VO é igual a menos alfa IE menos a corrente que é puxada em RC. A corrente puxada em RC vai dar uma queda de tensão dessa maneira. Nós queremos a outra queda de tensão inversa, então é menos alfa IE vezes RC. Tá? Ótimo. Então nós precisamos achar a corrente IE. Como que eu acho a corrente IE? E principalmente relacionada a VI, porque eu vou ter VO por VI, eu vou conseguir achar o ganho. Então IE é a corrente que passa aqui. A corrente que passa aqui é a tensão VI aplicada aqui pelas resistências. Então, basicamente, nós vamos ter aqui a corrente IE, U é igual a R vezes I. Então, basicamente, I é igual a U por R. Então, I vai ser VI, tensão de entrada, sobre R, que basicamente é alfa RM mais RE. Ok? Alfa RM mais RE. Vou plugar isso na equação de cima. Nós vamos ter que meu VO vai ser igual a menos alfa que multiplica RC sobre alfa RM mais RE que multiplica VI. Ok? O ganho de tensão vai ser VO sobre VI, eu vou cortar. Então, portanto, nós vamos ter aqui um ganho de tensão AV é igual a menos alfa que multiplica RC sobre alfa RM mais RE. O que nós temos aqui para o nosso ganho? A fórmula do ganho agora é diferente da anterior. Como que era a anterior? A fórmula anterior do ganho de tensão anterior sem degeneração, era menos RC sobre menos GM vezes RC. Menos GM vezes RC. GM é igual a 1 sobre RM. Então, AV... Então, logo, nós temos que o ganho anterior era menos RC sobre RM, porque GM é RM. Então, o ganho anterior é RC sobre RM. O que nós fizemos aqui? Se nós fizermos o RE infinito, corta alfa com alfa, menos RC sobre RM. Ou menos GM vezes RC. Então, o ganho é o mesmo que o anterior, mas agora com uma resistência RE. Essa resistência, ela diminuiu um pouco o ganho, diminuiu. Mas agora o ganho depende mais de parâmetros do projeto. Por que depende mais de parâmetros do projeto? Bom, vamos calcular aqui um certo valor. Por exemplo, vamos ter que RC é 10K e RE é 1K. Se eu estou passando uma corrente de coletor de 1 mA, eu vou ter o meu RM igual a 25 ohms. Tá? Então, basicamente, eu vou ter alfa quase 1, vamos considerar o 1. Então, eu vou ter menos 10K dividido por 25 ohms mais 1K. Tá? Nós temos que o ganho de tensão aqui, usando 10K de RC e 1K de RE, 10K sobre 1K, nós vamos ter que o ganho de tensão ele é aproximadamente 10, menos 10. Menos porque é invertido, 10 porque é o ganho 10. Então, ficou muito parecido agora, muito relacionado com os parâmetros de projeto que eu tenho de RC e de RE. Se eu faço RC 10 vezes maior que RE, ganho 10. Se eu faço 5 vezes maior que RE, ganho 5. Depende do que? Se RE é muito maior do que alfa RM, mas alfa RM é baixo, normalmente 25 ohms, então qualquer K é maior que 25 ohms e pode ser desconsiderado nessa forma. Se eu precisar calcular o ganho exato, eu vou calcular o meu RM. Se eu não precisar do ganho exato, se eu precisar do ganho aproximado, ele vai ser muito bem projetado. Aqui o RM mas por quê? Por que o meu emissor comum degenerado ele tem um ganho tão... Nós chegamos numa forma que ele é tão dependente dos parâmetros de projeto, veja, isso aqui é projeto RC/RE, do que do parâmetro do transistor. O meu transistor ele é muito exponencial ou quadrático, ele tem uma relação muito forte quadrática ou exponencial, de maneira que essa não linearidade começa a interferir no meu ganho, de maneira que ele é muito sensível. Onde eu estou aqui, qual que é a polarização dele, por exemplo?
pelo RM ou pelo GM. Então o que acontece? Quando eu faço esse tipo de circuito, o que acontece é que a tensão que eu estou aplicando de entrada aqui não está sendo só em alfa GM. A tensão que eu colocava aqui de entrada sem o RE iria toda VBE. Toda ela seria VBE. O VI de entrada vai inteiro para o VBE. E o VBE é que vai modular aqui. Aqui eu tenho VBE. Tá? E aqui eu tenho corrente, coletor. Então o VBE estava sendo muito modulado. Quando eu coloco uma resistência grande aqui, o meu VBE é distribuído. Um pouquinho fica em alfa RM e um pocão fica em RE. Então, basicamente, quando o meu VI distribui aqui, fica um pouquinho aqui e muita tensão aqui. Então, ele é pouco dependente dessa resistência, que é não linear. Essa resistência tem a ver com a inclinação da curva. Então, ela tem a não linearidade aqui, está em GM e RM. Ela não está em RE. Quando eu faço a depender dos parâmetros mais de RE, eu fico com o circuito mais robusto em termos de ganho. Eu diminuo um pouco o ganho, que eu diminuo um pouco aqui porque eu divido sobre RE. No entanto, ele fica mais projetável. Eu projeto o ganho para ser tanto. Eu tenho mais controle. Vamos agora fazer o nosso fonte comum com degeneração de fonte. Então, basicamente, eu vou ter agora o fonte comum com degeneração de fonte. Fonte comum com degeneração de fonte. O que nós temos aqui? O fonte está degenerado agora. Então, nós temos aqui, vai ser o mesmo circuito, mas no caso aqui nós vamos usar o bipolar. Então vamos mudar os nossos parâmetros, não muda os parâmetros, é a mesma resistência, mas o nome da resistência agora é diferente. O nome é distinto, então agora o nome é para o MOSFET. Como que é o nome? O nome vai ser, basicamente, RD VDD e RS, resistência de fonte, tá? E eu vou ter um certo W sobre L aqui, que é parâmetros de projeto do transistor. Pode ser projetado um W, projetado um L, tá? Bom, e agora, como funciona aqui? Vamos fazer o modelo a pequenos sinais. Para fazer o modelo a pequenos sinais, nós temos que saber se a tensão na fonte é flutuante ou não. Ela é flutuante, ela não é contínua, não é constante. Se não é constante, não vai ser referência. Então é melhor usar o modelo T. Eu vou usar o modelo T, em que eu vou ter uma fonte aqui, tá? E ela vai entrar aqui. Eu vou drenar a corrente do dreno através de uma resistência de dreno para referência, tensão constante. Em AC a referência. Então vou ter aqui a minha resistência alfa RM, que agora nós vamos discutir, e a minha resistência RE. Então eu tenho aqui RE, tá? E aqui eu tenho minha tensão VI. Tá? Eu tiro o VO de onde? Eu tiro o VO daqui. Nós teríamos aqui que a corrente seria alfa ID e aqui seria a alfa RM. No entanto, o alfa por MOSFET, qual que é a relação, por exemplo, qual que é a relação de beta, que é o ganho da corrente de base, que aqui é de gate, de porta, para a fonte? A relação da corrente de porta para a corrente de fonte, ela é de zero para finito. Finito sobre zero, infinito. Então, basicamente, o beta, ele tende a infinito. Ele tende a mais infinito. Se o beta tende a mais infinito, o alfa, ele vai tender a 1. Tá? Então, basicamente, para o MOS, nós temos isso aqui. Então, o alfa é 1. Então, aqui não é alfa RM, aqui é RM. Tá? Só por isso. E a minha corrente de coletor é alfa corrente de fonte, na verdade. Aqui vai ser corrente de fonte. Tá? Onde é a corrente de fonte? Aqui é a corrente de fonte é tomada aqui. Então, essa é a corrente de fonte. IS, tá? Bom, vamos calcular o ganho aqui. Como vai ser o ganho desse circuito? Vai ser exatamente como o anterior, de maneira que eu vou ter o meu VO aqui vai ser menos IS vezes RD, tá? E S, qual que é a fórmula de S? IS é o que passa aqui, então é VI distribuído por essas resistências, tá? Não que essa corrente venha por aqui, ela vem daqui, basicamente, mas ela é distribuída, é a tensão aqui, nesse ponto, distribuída nessas resistências. Então qual vai ser? IS, eu preciso calcular IS, para achar a VO. Então meu IS vai ser VI, IS vai ser VI, sobre
RM mais RE. Tá? RM mais RE. Então, vou plugar ali no VO, eu vou tirar aqui o meu VO, ele vai ser menos VI sobre RM mais RE. Bom, daqui nós podemos calcular o ganho direto, na verdade. O ganho AV de tensão, o ganho de tensão, vai ser menos IS plugado aqui vezes RD, corta o VI, fica menos RD sobre RM mais RE, que multiplica, não multiplica nada, RD sobre RM, menos RD sobre RE mais RE. Esse é o ganho do fonte comum com degeneração de fonte. Desculpa, aqui não é RE, é RS. Desculpa, RS. RS, corrijam aí por gentileza. Por gentileza. Tá? Por gentileza, corrijam aí. Talvez vocês não devam nem ter se enganado, mas tudo bem. Então, RS. Agora, o meu ganho fica altamente projetável. Tá? Então, vamos colocar numa tabela aqui qual que era o ganho do fonte comum, qual que era o ganho do emissor comum. O ganho do fonte comum, do emissor comum com degeneração, qual era? Bom, era AV igual a menos alfa RC sobre alfa RM mais RE. Tá? Esse era o ganho para o emissor comum. E esse é o ganho para a fonte comum. Pessoal, RM, então, se ele, com relação a RS, se for da ordem de caso RS, por exemplo, RM desempenha um papel não tão importante aqui nessa conta, nesse cálculo do ganho. Então, basicamente, o meu ganho de tensão vai ser, tá? Vamos ver, vai ser resistência total achada no dreno sobre resistência total achada na fonte. Aproximadamente. E o meu ganho para o emissor comum, também aproximadamente, ele vai ser igual, vai ser menos. Total de resistência no coletor sobre resistência total no emissor. Para o resistor geral, resistência total no terminal 2 por resistência total no terminal 1. Basicamente aqui, ele é tão independente dos parâmetros do transistor que o ganho é igual do MOSFET para o bipolar. Então se nós trocarmos aqui, não quero MOSFET, plugo bipolar, qual vai ser o ganho? 10K, 1K, 1K, ganho 10. Bipolar, 1K, ganho 10. MOS, 10K, 1K, ganho 10. O ganho começa a ficar menos dependente. Eu posso colocar qual ação transistor eu quiser aqui, que ele vai ter um ganho de, basicamente, total de resistência encontrada aqui no dreno, seja qual ela for, sobre total resistência encontrada aqui na fonte. Qual que é a total resistência encontrada aqui no dreno? Basicamente é RD, se tiver algo aqui em paralelo com ele, também vai ser, então, resistência total vista aqui no dreno sobre resistência total encontrada na fonte. Qual que é a resistência total encontrada na fonte? Eu tenho uma resistência aqui, uma resistência RM e uma resistência RS. Posso considerar as duas, tá? No caso do bipolar, tem um fator alfa, tá? Porque eu jogo de alfa de cima para baixo, tá? Então vou ter um fator alfa. Mas é basicamente total resistência no coletor sobre total resistência no emissor. Total resistência no dreno sobre total resistência na fonte, tá? Bom, aqui, pessoal, nós desconsideramos alguma coisa, tá? O que nós não consideramos aqui? Para o cálculo do ganho, a resistência RO talvez não desempenhe uma diferença tão grande. Tá? Mas algo que pode desempenhar uma influência aqui, que deve ser considerada, que ela pode ser bem maior, é o efeito de corpo do MOSFET. O efeito de corpo. Qual que é o efeito de corpo do MOSFET? Lembra, nós tínhamos o MOSFET, ele podia ser desenhado da seguinte maneira, em que nós tínhamos aqui a fonte de elétrons, o dreno de elétrons, e nós aplicávamos uma tensão aqui no dreno, VDS. Tá? Havia também aqui um isolante, um óxido, basicamente, e aqui um VG, que é em relação à fonte que fica na referência. Ótimo. Esses são os três terminais que nós temos, tá? Então é gate, dreno e fonte. Tá? S. Nós tínhamos mais um terminal, pessoal.
Tipo N, tipo P, metal. Nesse tipo P, lembra dos dois transistores que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos um terminal aqui, que é o terminal VB. Esse terminal, pessoal, esse terminal que nós temos aqui é o terminal VB de body, de corpo, por exemplo, ou de bulk, mas é VB de corpo. Esse é o corpo do transistor onde nós vamos crescê-lo. Então, basicamente, se eu pegar um transistor, eu pego o wafer de transistor e eu vou crescer as coisas sobre ele. Então, o semicondutor que forma a base, ele é bem maior, ele vai ser mais a massa do transistor, vai ser mais essa base. Então, se essa base aqui é o corpo do transistor, nós chamamos de tensão VB, tensão de corpo. Nós vamos fazer os layers aqui do nosso transistor, nós vamos construir ele em cima de um certo corpo. Então, corpo aqui, tensão de corpo VB, tá? Se ela for todos com relação a S, então o VB ele é um VB com relação a S. O que importa do VB é o VBS, é o VB com relação a S, tá? A tensão aqui com relação a essa tensão, tá? Por quê? Porque quando eu formo o canal aqui, se aqui com relação à fonte, que é a referência de todo mundo, a referência aqui é a fonte, aqui com relação à fonte, se aqui tiver na mesma tensão de lá, não tem problema, o meu canal é formado. No entanto, se aqui eu começo a ter uma certa tensão, eu vou dificultar a formação do canal, tá? Vou começar a dificultar a formação do canal. Então, esse VBS vai entrar dentro da forma da nossa tensão de limiar, que é o limiar para eu ter uma forte inversão do canal. Uma outra forma, como nós podemos ver isso? Pessoal, isso aqui é um N, aqui é um N+, tá? O que nós temos aqui? Tá? Como nós podemos ver essa tensão aqui? Tá? Esse terminal VB. Pessoal, isso aqui é uma outra ação transistor debaixo do próprio transistor. Então aqui eu tenho o transistor em cima, na parte de baixo eu tenho um outro transistor, uma ação transistor. Por quê? Por que eu tenho uma ação transistor? Aqui, se eu aumento o VGS, tem uma função aqui da ação do transistor com VGS. Se eu aumento o VGS, eu aumento a inversão aqui e eu tenho um efeito transistor. No entanto aqui, se eu diminuo o VSB, que nós chamamos, que é a tensão na verdade, o oposto da tensão aqui seria VBS, o oposto VSB. Então, se eu aumento o meu VSB, se eu coloco uma tensão mais negativa aqui, o que acontece é que eu também posso propiciar a formação do canal ou atrapalhar essa formação. Então, existe uma ação transistor em cima, controlada por VGS, e um transistor controlado por um VSB. Então, basicamente, o VSB pode ser o meu outro gate do transistor. Minha outra porta é uma outra porta para o transistor. Então, tem uma outra porta. Então, na hora de considerar aqui, eu não tenho só esses 4 terminais, só esses 3 terminais. Eu tenho um quarto terminal. O meu quarto terminal aqui, normalmente ele é desenhado dessa maneira. Ele é pego aqui, no meio do transistor. Então, se vocês virem aí um MOS, que ele basicamente tem um terceiro terminal, é o corpo. Então, aqui eu tenho o corpo, B, que eu tenho a fonte, dreno e o gate. E a porta. Então, porta, dreno, fonte e corpo. Então, a minha tensão aqui, VB, normalmente, a parte volumétrica do transistor, ela está aterrada, tá? A parte aqui, VB, tensão B, naturalmente ela está quase sempre aterrada. Existem alguns processos que ela pode não estar aterrada, mas nós vamos considerar somente aterrada, por enquanto. Então, aqui a tensão no corpo do transistor está aterrada, tá? Isso só acontece para o MOS. Está aterrada, como nós vamos agora considerar nossos circuitos? Bom, como nós vamos considerar? Agora nós vamos considerar os circuitos. Como fica o modelo a pequenos sinais agora, tá? Para esse transistor. O modelo a pequenos sinais agora para o transistor é basicamente quase a mesma coisa, pessoal. Basicamente quase a mesma coisa. A tensão na fonte ela não está constante, ela varia aqui por RS, então vamos modelar pelo modelo T. O modelo T eu vou ter aqui, que aqui entra, aqui no T do meu modelo, eu vou ter basicamente aqui uma fonte de corrente e um RE,
que é a ação transistor, tá? Eu tenho aqui é pego então. Bom, vou fazer aqui primeiro. Aqui é IS, a corrente S. Onde que é a corrente S? A corrente S é aqui. Então aqui é IS. Tá? O que eu tenho ali para cima? O dreno, tá? Mas basicamente eu tenho aqui o meu book. Bom, vamos desenhar aqui primeiro. O que eu tenho aqui é um outro transistor lado a lado emparelhado com o meu MOS. Qual que é o outro transistor? Eu tenho uma ação VB aqui na minha fonte, no meu corpo. Então, basicamente, o que eu vou ter é um outro transistor aqui. Eu tenho uma outra ação transistor, uma ação transistora, se pudermos dizer assim, tá? Aqui, em que a porta agora, desse transistor, que a porta é o corpo, a porta está aterrada, tá? Normalmente a porta está aterrada, tá? Então a porta está aterrada, mas é uma ação transistor lado a lado. O que acontece, pessoal? Se vocês repararem no desenho, vocês vão ver que esse efeito de corpo, isso é efeito de corpo, tá? Eu vou colocar aqui, considerando o efeito de corpo. Considerando o efeito de corpo, tá? Então aqui eu tenho uma outra ação transistor pelo efeito de corpo. Por baixo do transistor eu tenho outro transistor. Então o que eu tenho? Que o meu RM, vamos considerar agora RM1, porque nós vamos ter um outro RM2, tá? Aqui o IS, um IS1, nós vamos ter um outro IS, que é o IS. Nós vamos ter outro IS, que é o IS2, tá? E aqui eu tenho que do dreno eu vou vir com RD. Então basicamente RD pode ser tomado, por exemplo, aqui. Tá? RD para referência aqui. E aqui eu vou ter RS. Basicamente o que eu vou ter aqui. RS para referência, tá? Então como nós vamos calcular as coisas aqui? Como nós vamos calcular? Aqui, meu VI com relação à referência. Nós vamos calcular da seguinte maneira, pessoal. Primeiro, a minha corrente IS total, bom, antes aqui, eu quero a tensão de saída, nós vamos fazê-la aqui, tá? E que aqui no nosso circuito é basicamente a tensão de saída tomada aqui, tirada aqui. Como nós vamos calcular a corrente para esse transistor, tá? Nós queremos achar VO. Bom, VO, eu tenho a corrente IS, que ela desce para cá. A minha corrente IS, ela está aqui, tá? A corrente IS total, que é IS1 mais IS2. Então o meu VO, ele basicamente vai ser VO meu VO vai ser VO é igual a menos IS vezes RD. Tá? Então eu preciso calcular IS. Qual que é IS? IS é igual a IS1 mais IS2. Tá? IS1 mais IS2. Como que eu calculo IS1 e IS2? Só note, aqui não é mais IS, aqui é IS1. Aqui é IS2, tá? Essas duas correntes vão se juntar aqui, de maneira que o que eu tenho aqui é a corrente que passa em RS. Mas a corrente que passa em RS, nesse caso, é o próprio IS. Vou deixar IRS aqui. Como é que nós vamos achar IS? Bom, IS é a relação aqui que eu tenho de corrente que passa aqui pela corrente que sai de outras duas resistências. Como que eu acho normalmente essa relação? Como que eu acho normalmente essa relação? Normalmente, pessoal, quando eu tenho aqui uma resistência R1, uma resistência R2 e uma corrente I. Então, se eu tenho R1 e R2, tá? E eu tenho uma corrente I e uma corrente I1
e a corrente I2. Como que eu acho essas correntes? Isso aqui é muito útil guardar. Então, o meu I1, a corrente foge da resistência. Então, o I1 vai ser algo com relação a outra resistência R2. O I1 vai ser IR2. O I1 vai ser IR2 dividido por R1 mais R2. O I2, do mesmo modo, vai ser a corrente total I, mas a corrente foge da resistência. R1 sobre R1 mais R2. Tá? O que eu tenho aqui? Essa fórmula é fácil guardar. A corrente em um dos ramos vai ser a corrente total vezes alguma resistência sobre a soma das resistências. Qual resistência? A corrente foge da resistência. Então, basicamente, vai ser a outra resistência. Se eu quero calcular em 1, eu faço vezes R2. Se eu quero calcular em 2, eu faço vezes R1, porque a corrente foge da resistência. Tanto é verdade que ela foge, que se nós tivéssemos o dual disso, seria o quê? Seria um circuito em que a tensão é distribuída, uma tensão V é distribuída aqui em R1 e R2. Eu tenho V1 e V2, tá? V1, ele vai ser tensão total V, que multiplica R1 sobre R1 mais R2. Por quê? Tensão gosta da resistência, ela fica toda em cima da resistência. Então a tensão ela é aplicada toda em cima da resistência. Então o meu V2, do mesmo modo, ele vai ser V, que multiplica R2 sobre R1 mais R2, tá? Então, para a tensão que gosta da que gosta de ficar em torno da resistência, ela vai ser a resistência que está nela, e para a corrente vai ser a outra corrente. Então, essa fórmula é muito importante para nós drenarmos diversos tipos de corrente em diversos tipos de circuitos. Então, a minha corrente I1 vai ser basicamente R2 sobre R1 mais R2, vezes a minha corrente total. Vocês podem guardar isso aqui, se vocês quiserem anotar. Então, nós vamos ver aqui. Então, como nós podemos fazer essa relação? Como nós podemos aplicar essa relaçãozinha aqui no nosso circuito? Basicamente, nós aplicamos aqui, vamos supor, se eu estiver vendo, por exemplo, aqui, vamos supor que eu estou vendo aqui o meu circuito da seguinte maneira. Eu entro com a corrente IS1 aqui, e ela vem em RS em paralelo com RM2, tá? Aqui os dois para a referência, por exemplo. Então aqui RS e RM2. Se eu ver o circuito assim, eu consigo calcular coisas importantes. Eu vou entrar aqui com uma corrente IS1, ela vem entrando nesse paralelo. Eu vou sair aqui com uma corrente IS ou IRS, aqui é IS. Então, basicamente, eu vou entrar aqui com a corrente aqui vai ser menos IS2. Tem esse pequeno porém, que é a corrente que passa daqui para cá, ela entra e se distribui. Quando ela entra e se distribui, nós podemos calcular uma coisa interessante. O que é IS? Meu IS, a corrente foge da resistência. Então, basicamente, vai ser a corrente total IS1, que multiplica RM2 dividido por RM2 mais RS. Então, nós temos essa fórmula. Essa é a fórmula de IS dependente de S1. Achamos VO em relação a IS, achamos IS em relação a S1, nós temos que achar S1. Como que acha S1? E S1, basicamente, é a tensão VI vai ser aplicada, nós podemos enxergar aqui de uma outra forma. Nós podemos enxergar que aqui é um VI que está sendo aplicado em um RM1, depois mais o paralelo de RS com RM2, tá? Então é RM1 em paralelo com mais RS em paralelo com RM2. Nós podemos fazer aqui. Como que eu acho IS1? IS1 vai ser basicamente minha tensão VI, U é igual a R vezes I, então eu passo U sobre R. Então o que é o U? O U ali é VI, tensão de entrada VI. U ali é tensão de entrada VI. Dividido pela resistência. Qual que é a resistência? RM1 mais RS em paralelo com RM2, tá? Isso que nós temos. RM2 do efeito de corpo, RM1 é RM comum, normal. Tá? O que nós vamos ter aqui? Bom, agora que nós chegamos nessa fórmula, nós podemos plugar ela de volta, plugar de volta e achar o VO, depois do VO achar o ganho. Então, como nós vamos plugar de volta? Vamos plugar de volta em S primeiro, para ficar mais organizado. Então, IS vai ser igual a IS1 que multiplica isso aqui e IS1 é isso aqui. Então, basicamente,
E S vai ser VI, que multiplica um monte de resistência, algumas resistências. Então vai ser RM. Vou escrever melhor aqui. Minha corrente S vai ser, então, VI, que multiplica, vamos abrir esse paralelo. Esse paralelo vai ser simplesmente 1 sobre RM1 mais RS vezes RM2 dividido por RS mais RM2. Que eu vou ter aqui, pessoal, que isso aqui vai multiplicar RM2, posso colocar aqui também, RM2, dividido por RM2 mais RS, tá? Esse RM2 com RS vai basicamente cortar com aqui se nós multiplicarmos esse RM1 por RS mais RM2. Então, I2 é igual a tensão VI, que multiplica, eu vou cortar aqui e multiplicar isso aqui. Então, vai ser RM que multiplica RS mais RM2 mais RS, resistência de fonte, vezes a resistência do efeito de corpo, vezes RM2. Tá? Essa ficou a nossa fórmula a princípio. Agora nós vamos plugar aquela fórmula, essa fórmula em VO. Eu vou ter aqui, VO vai ser igual a menos IS, então é menos isso, menos VI vezes RD que multiplica tudo isso. Então basicamente vai ser RM2 vezes RD dividido por RM1 que multiplica RS mais RM2 mais RS vezes RM2, aqui é RM2. Continuando aquela fórmula aqui, vou ter que o meu VO vai ser igual a menos VI, tá? E eu vou escrever aquela outra parte. Aquela outra parte basicamente é RD, que multiplica um termo aqui. RM1 vezes RS, RM1 vezes RS, mais RM1 vezes RM2, RM1 vezes RM2, mais RS vezes RM2. RS vezes RM2, tá? Aqui com RM2. Com RM2 aqui em cima. Então nós achamos uma forma de RM1 com RM2. Esse transistor, então nós temos a ação transistor que nós queremos, que é o nosso transistor de cima, e o transistor por baixo. O transistor por baixo é o efeito de corpo, que eu tenho aqui. Normalmente o corpo na referência. O meu transistor do efeito de corpo, ele está normalmente relacionado, nós temos um termo, relaciona o transistor normal com o transistor de efeito de corpo. Esse termo aqui, normalmente o termo Ki, ele relaciona os dois transistores. De maneira que eu tenho normalmente, o termo Ki, ele é aproximadamente de 0,2, 0,1, algo do tipo. Meu termo Ki, ele é basicamente, vai ser a transcondutância do meu transistor com efeito de corpo pela transcondutância do meu efeito normal. O meu transistor normal é muito mais forte que o transistor de efeito de corpo, cerca de 90, 80% mais forte. Mas então, invertendo aqui, fazendo o G do RM do GM, eu vou ter RM1, que nós chamamos ali, por RM de corpo, que é o RM2. Então, o Ki é RM1 vezes RM2. Então, considerando essa fórmula aqui, nós vamos trocar tudo RM2 por Ki vezes sobre RM1 sobre Ki. Então, o meu RM2 aqui, como que eu posso ficar? O meu RM2 vai ficar, então, RM1 sobre Ki. Tá? Essa é a fórmula, na verdade essa fórmula que é importante, mas essa é a fórmula que nós vamos substituir aqui. RM1 sobre Ki. Substituindo aqui, o que eu vou ter? Devia ter anotado essa fórmula em outro lugar. Substituindo aqui, eu vou ter que o meu VO vai ser igual a menos VI, que vai ser RD, que multiplica RM1 sobre Ki, dividido por
RM1 vezes RS, normal, mais RM1 vezes RM1 sobre Q, então vai ficar RM1 ao quadrado sobre Q, tá? Mais aqui um RS mais RS vezes RM1 sobre Q. RM1 sobre Q. Então eu tenho diversas coisas aqui sobre Q e o RM1 está em toda a fórmula. Como o R1 está em toda a fórmula, basicamente nós podemos simplificar por ele. Aqui é o meu VO. Como que eu simplifico aqui? Multiplico tudo por Q e corto tudo por RM1. Aqui o RM1 vai cortar, ele vai cortar aqui, com esse quadrado, com esse aqui. Então basicamente o meu VO, eu vou ter que o meu VO vai ser igual a menos VI, que vai multiplicar. Então, RD sobre Q dividido por RM1 sobre Q mais 1 mais 1 sobre Q que multiplica RS, tá? Mas na verdade, antes disso, voltando para a fórmula normal, vamos multiplicar aqui tudo por Q também. Tá? Vamos multiplicar aqui tudo por Q. Multiplicando tudo por Q, então basicamente estou multiplicando essa fórmula por Q, multiplicando aqui por Q, tá? Vou cortar os RMs, também vou multiplicar por Q. Vou ficar com VI igual a RD dividido por... eu vou ter aqui multiplicado por Q RM1 mais RS e RS vezes Q. Então, mais RS que multiplica 1 mais Q. Tá? Nós temos essa fórmula. Isso vai nos dar um ganho de tensão AV igual a VO sobre VI. O ganho de tensão aqui vai ser menos resistência de dreno sobre RM1 mais RS multiplicado por um fator concernente ao efeito de corpo, que é 1 mais Q. Essa fórmula é a fórmula do ganho de tensão para o nosso transistor, considerando o efeito de corpo. Considerando o efeito de corpo, nós temos um termo adicionado aqui. Tá? Anteriormente, a fórmula ela era basicamente o resto sem 1 mais Q. Então, agora a fórmula é a mesma, só que na resistência de fonte RS, nós temos uma correção por efeito de corpo, cerca de 20%, ou de 10 a 20% de fator de correção no meu termo RS. Tá? Então, aqui se nós formos projetar, basicamente vai ser total resistência de dreno por total de resistência de fonte, mais o termo de correção. Basicamente é a mesma fórmula que a anterior, somente adicionado um termo de correção. Tá? Agora nós vamos calcular, é bem interessante, pessoal, nós entendermos as resistências que nós temos de entrada ou de saída de um circuito. A resistência de entrada e de saída de um circuito vão poder nos falar onde eu vou conectar esse circuito. O que eu posso conectar na entrada de um circuito depende da resistência de entrada. O que eu posso conectar na saída de um circuito depende da resistência de saída. Então, basicamente, como o circuito funciona e para que ele serve está diretamente relacionado, muito ligado à resistência de saída e resistência de entrada desse mesmo circuito. Tá? Ele é muito útil para nós entendermos. Se eu tenho uma resistência de entrada, primeiro ponto, primeira consideração. Se eu tenho uma resistência de entrada Rin, que ela é muito alta, no que isso parece? Tá? O que isso parece? Isso parece um voltímetro. Então, isso pode ser visto como um voltímetro. Tá? Pode ser visto como um voltímetro. Se eu tenho uma resistência de entrada Rin, agora, muito baixa, isso pode ser visto como um amperímetro. Tá? Por quê? Se eu tenho um circuito aqui, que eu tenho uma tensão de alimentação e eu quero alimentar uma resistência, eu quero saber a corrente. Quando eu quero saber a corrente, eu vou usar um amperímetro. Quando eu coloco aqui em série, medida de amperímetro em série, se eu coloco em série um amperímetro, se ele tiver uma resistência igual ou maior que R, vai abaixar muito a corrente que vai passar aqui. A corrente U é igual a R mais R vezes I. Então, vai baixar muito a corrente. Vou interferir muito no meu circuito. Se eu tenho uma resistência bem baixinha,
a mesma corrente que ia passar vai passar agora. Então eu posso ver ele como um amperímetro, tá? A resistência dele interna, vista da entrada dele, aqui, ela é baixa, tá? Do mesmo modo o voltímetro. E os circuitos que tem uma resistência de saída, por exemplo, RO, uma resistência de saída muito alta. Como que ele pode ser visto? Basicamente nós podemos vê-lo com uma fonte de corrente. Tá? Basicamente a fonte de corrente I tem que ter uma resistência aqui, R, muito alta. Se ela for baixa, a fonte de corrente vai ficar em loop aqui e nunca mais vai sair. Para eu ser uma boa fonte de corrente mais próxima do ideal, essa resistência é muito alta de maneira que a corrente vai sair. E um circuito aqui, vendo a resistência daqui, ele vai ver uma resistência R muito alta, tá? Resistência de saída dessa fonte de corrente. Então basicamente aqui, ele pode ser modelo, ele pode ser entendido, é uma forma de ver, vê-lo como uma fonte de corrente constante I. E se o meu RO é muito baixo, basicamente eu posso vê-lo como uma fonte de tensão, tá? No nosso caso aqui precisa de muito cuidado para esse RO muito baixo, tá? Quando o nosso RO é muito baixo, nós temos que tentar entender algumas coisas. Mas basicamente, quase sempre, quando o RO é muito baixo, então, quando o RO é muito baixo, o meu circuito ele pode ser visto como uma fonte de tensão, tá? Basicamente é isso. Então, resistência de entrada e resistência de saída são muito importantes para um circuito em geral, não só para eletrônica. Então, vamos calcular aqui resistência de entrada e resistência de saída para os nossos circuitos que nós desenvolvemos, tá? Qual que é o primeiro circuito que nós vamos calcular? Lembra do primeiro circuito lá atrás, dos amplificadores. Qual que é o primeiro amplificador? Emissor comum sem degeneração. Então, só emissor comum. Vamos pegar aqui o emissor comum, tá? Vamos calcular. Primeiro passo, Rin, tá? Resistência de entrada do emissor comum. Aqui e aqui eu vou ter o meu sinal, tá? Aqui basicamente eu tenho uma fonte também. Então, como que é o modelo π para o nosso, a referência está fixa, então o modelo π. Basicamente o modelo π aqui, para achar o meu Rin, é melhor o modelo π. Como que eu acho uma resistência de Norton ou de Thevenin? Como que eu acho? Lembra lá como que eu acho uma resistência de Norton ou de Thevenin? Eu vou achar a resistência de Norton ou de Thevenin, por exemplo. Quando eu vou achar resistência de Norton ou de Thevenin, aqui RC, e aqui. Quando eu vou achar a resistência de Norton ou de Thevenin, eu zero todas as fontes de corrente e fontes de tensão independentes, tá? Essa é dependente, não zero. Então, essa aqui é Gm vezes Vπ. Aqui é a tensão Vπ. Essa tensão aqui é a tensão Vπ e esse resistor aqui é Rp, tá? Então meu RC está na referência, posso considerar ou não aqui RO, mas nesse caso não vai ter problema. O RC está na referência, o que eu vou ter? Sempre que eu quero achar uma resistência vista por dois terminais, se eu quero achar uma resistência aqui vista por esse terminal, o que eu vou fazer? Aplicar uma fonte de tensão, tá? Vx, e ver qual que é a corrente e X que vai drenar aqui, que vai ser coletada aqui no caso. Na verdade aqui é na base. Mas qual que é a corrente aqui? Então, a minha resistência de entrada no meu circuito, a minha resistência aqui, vista por aqui, vai ser Rx. Vai ser Rx. A minha resistência Rx, ela vai ser Vx sobre X. Tá? Assim que eu acho Rx. Então, basicamente, aqui, qual que é o Rx? O Rx aqui vai ser, então, a tensão onde ela é aplicada pela corrente que é drenada. A tensão aplicada em Rp é Vx. A corrente que passa em Rp é Ix. Vx sobre X, Rp. Aqui ficou bem fácil de ver. Então, basicamente, a minha resistência de entrada aqui vai ser Rp. Resistência de entrada do emissor comum não degenerado, Rp. Resistência de entrada, alta ou baixa? Aqui no caso, baixa. Rp baixa, tá? O Rp, na verdade, é baixa para o amplificador, talvez, mas ela é na ordem de kilo-ohms. Então, relativamente baixa. Para o emissor comum, ela é relativamente baixa.
Então, vamos calcular agora a minha resistência, resistência Rout. RO, calculando o meu RO, para o emissor comum. Como que é RO? Bom, para calcular o meu RO, eu vou ter que considerar minha resistência RO, porque ela é importante nesse caso. Então, eu vou colocar aqui o mesmo modelo, que eu vou calcular aqui. Se eu quero calcular, o que eu faço? RP, fonte de corrente controlada. Eu vou ter aqui, então, RO, resistência que modula. Resistência considera a modulação da largura do canal, RO. Aqui eu vou colocar minha RC, tá? O que eu faço? Então, basicamente eu vou anular as outras coisas. Aqui na entrada é como se eu não tivesse nada. Aqui na fonte, no emissor, na base e o emissor estão na referência AC. E aqui, a minha resistência aqui, para achar minha resistência, eu vou aplicar então. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar um Vx e ver qual que é a Ix que ele der. Eu aplico aqui um Vx, vai passar uma Ix. Como que é relacionado aqui? A resistência Rx vista por aqui, a resistência que é Rx vista aqui por aqui, essa resistência Rx vista por aqui vai ser Vx sobre Ix. Então vai ser Vx sobre Ix, que é um V, não é um U, um V. Então, basicamente, como vai ser? Bom, eu tenho algo aqui, Gm vezes Vπ. Será que isso faz alguma coisa no meu circuito? Não, porque a tensão Vπ de 0 a 0. Então, Rp e essa fonte de corrente está aberta. Ela é algo vezes 0, então ela é 0. Basicamente, a tensão que eu vejo aqui é o paralelo de RO com RC. Então, meu Rx aqui, então a minha resistência Rx, logo, resistência de saída. A minha resistência de saída RO para o emissor comum não degenerado vai ser ROzinho em paralelo com RC. Essa é a resistência de saída para o meu emissor comum não degenerado. Alta ou baixa? Depende de RC. Por RO, ela é alta. RO é alto. Tá? RC costuma ser alto, então podemos dizer que essa resistência é alta. Então o RO, podemos dizer que é alto. Aqui, Rp, ele é uma resistência nem alta nem baixa. Tá? Essa é a resistência de entrada e saída para o emissor comum não degenerado. Emissor comum agora degenerado. Com degeneração, como nós vamos fazer? Primeiro, como está o nosso emissor degenerado? Bom, nosso emissor degenerado, ele mudou um pouco aqui. Nosso emissor degenerado, ele vai ter uma resistência de coletor, mesma coisa, para o VCC, vou ter resistência de coletor, mas agora eu vou ter uma resistência de emissor, antes de chegar na minha referência. Então vou ter uma resistência RE. Não posso usar mais, não é mais tão melhor usar o modelo π híbrido, eu vou usar então o meu modelo T, tá? Essa é VI e essa é VIzão, tá? Vocês já sabem disso aqui. Então como eu vou fazer? Vou usar o modelo T agora, modelo T, tá? Modelo T, como que eu vou calcular então? Eu entro no modelo T, de modo que aqui eu vou ter a fonte de corrente do T, tá? E aqui eu vou ter a resistência, transresistência, e aqui resistência Rm e resistência Re. Aqui é alfa Rm. No caso do bipolar é alfa Rm, que é parecido. E aqui é Re. Então, basicamente, como que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma resistência RC, tá? Para referência. Ok. Mas a resistência de entrada é a resistência vista por aqui. Se a resistência é vista por aqui, para calcular a resistência de entrada, eu vou colocar aqui uma tensão VI, Vx, e vou ver qual que é pela corrente Rx e X, qual que é a resistência Rx. Tá? Então vou calcular aqui. Ok. Tudo bem. Essa tensão é que é aplicada aqui, então, notem, não é
alfa Rm mais Re. A resistência de entrada, a resistência aqui, a resistência de entrada, a resistência de entrada Rin, vista por aqui, não é alfa Rm mais Re. Por que não é alfa Rm mais Rc? A resistência de entrada Rin é que a tensão Vx e a corrente X enxergam. O que eu estou enxergando aqui? Tensão Vx, ótimo, mas a corrente não é X. A corrente é muito maior que X, é muito maior. Na verdade é beta vezes maior. Então a corrente que eu tenho aqui, como que era o meu modelo T? Ele é alfa IE, onde é IE? IE tirado aqui, essa IE, que é beta praticamente vezes, beta mais 1 vezes maior do que X. Vamos calcular as coisas? Vamos calcular as coisas. Bom, o que eu vou ter aqui? Eu preciso saber minha IE para... aqui eu teria um VO, mas por hora não importa. Aqui eu preciso saber minha IE para eu saber como que eu vou me portar aqui. Bom, nós temos que aqui... primeiro, IE. Qual que é a tensão aqui? A tensão aqui, VI é igual a IE, que multiplica alfa Rm, bem fácil, mais Re. Alfa Rm mais Re. Então, isso é Vx, desculpa, Vx. Isso é Vx. Então, Vx é igual a IE, que multiplica essa resistência, tá? Tudo bem, mas IE, qual que é a relação de IE com X? Eu quero X, quero Vx sobre X. Então, o IE, como que eu relaciono? Bom, IE, eu sei que é corrente de emissor, e ela está relacionada com a corrente de coletor por um termo beta, alfa, por um termo alfa. Corrente de coletor é alfa vezes IE e beta vezes IB. Ok? Então, corrente de coletor é alfa vezes IE e beta vezes IB. IB é o que a gente quer. A corrente de base, que é o nosso X. Então, basicamente, eu quero achar o meu IB. Ora, IB, ele basicamente é por essa fórmula. IB vai ser IC sobre beta. IC é igual a alfa IE. Então, IC é alfa IE sobre beta. Alfa IE sobre beta. Ok, achei IB. Pronto. Achei IB. IB é o meu X. Fácil, fácil. Então, vou colocar aqui nessa forma. O meu Vx mais o que eu tenho aqui. Vamos discutir isso aqui. O meu IB, que é aliás, o meu IE, desculpa, o meu IE vai ser beta sobre alfa vezes X. Então, vai ser beta sobre alfa vezes Ix. Vou deixar o X para frente. Alfa Rm mais Re, resistência emissor, vezes o meu Ix. Tá? Vamos olhar aqui qual vai ser nosso Vx sobre X. Vx sobre X basicamente é a resistência de entrada Rx que nós queremos achar, que é Rin, tá? É Rin. Existem algumas formas para beta e alfa. Qual são as relações? Como que eu acho beta? O que é beta? O meu beta, a constante beta, é igual a alfa sobre 1 menos alfa. Meu alfa é quase 1, mas um pouco menos. Então, o beta é grande. E o alfa também ele é beta sobre beta mais 1. Beta sobre beta mais 1. Por isso que ele é um pouco menor que menos 1. O beta é grande, mais 1 é um pouquinho maior, então o alfa é quase 1, só que um pouco menos. Plugando o alfa aqui nessa equação, vamos fazer tudo em termos de beta, ver se nós achamos uma relação. Então, beta dividido. Aqui o alfa é beta sobre beta mais 1. Então, beta sobre beta mais 1, beta sobre beta mais 1. Esse é o meu alfa. Que multiplica aqui. A princípio eu vou deixar como alfa Rm mais Re vezes só, sem o X. Então, essa é a nossa fórmula. O que nós achamos aqui? Ó. Bom, tudo bem. A minha resistência de entrada, Rin, ela é igual a beta mais 1, que multiplica alfa Rm mais Re. Então é basicamente beta mais 1 que multiplica Rm mais Re, com o termo alfa aqui no Rm. RO. Como nós vamos achar RO? RO para o emissor comum degenerado. Então, RO para o emissor comum degenerado, para calcular o RO, sempre faz sentido nós lembrarmos aqui do nosso ROzinho, tá?
Esse RO é muito alto, então ele vai fazer todo sentido aqui na resistência de saída do emissor comum. Então, se eu tenho aqui o emissor comum, o que vai ser o RO? O meu RO, resistência de saída do emissor comum, é a resistência de saída ROzão visto por aqui, tá? Visto por aqui na saída do meu transistor, do meu estágio de multiplicação, da minha topologia. Então, se é resistência visto por aqui, basicamente a resistência RO de saída vai ser o paralelo do que é visto por aqui, vamos chamar de RO1, com o que é visto, a resistência vista por aqui por baixo, RO2. Paralelo da resistência RO1 vista por cima com a resistência RO2 vista por baixo. Isso dá, esse paralelo dá o meu RO total, que é a resistência de output vista por ali. Basicamente aqui eu vou colocar aqui então que o nosso RO, ele é igual ao paralelo da resistência RO1, que é RC, paralelo de RC com RO2, tá? Esse é o meu RO, tá? Mas o termo que é mais importante aqui, talvez, é o RO2, tá? O termo aqui, RO2, vai nos dizer algumas coisas importantes sobre o circuito, tá? E sobre como ele funciona. Sobre como as topologias lá na frente vão ter implicações na hora de formar circuitos com transistores, circuitos com amplificação, tá? Por exemplo, nos amplificadores operacionais ou nas topologias que me dão muito ganho. O meu RO2 aqui vai ser a resistência vista por lá. Não vamos tratar de RC agora, vamos tratar de RO2, tá? O RO, a resistência de output aqui, vai ser aqui, RO, vai ser então o RC em paralelo com o RO2. E o RO2 é o parâmetro interessante que vai nos fazer ver algumas coisas interessantes. O que é o RO2? RO2 é a resistência vista por ali. E no bipolar, nós vamos usar o modelo T, porque eu tenho resistência de emissor. Basicamente aqui, a minha base é aterrada. Se eu quero saber uma resistência, eu vou aterrar a base. Basicamente, eu vou ter aqui uma fonte de corrente, que ela é alfa e E. Onde é IE? IE é aqui. E aqui eu vou ter alfa GM, alfa RE, tá? Desculpa, RE e alfa RM, tá? Eu vou ter aqui também uma resistência RO, que é bem importante. Essa resistência RO vai estar aqui dessa maneira. Esse vai ser o meu RO, tá? RO, tá? Ok? Então, basicamente aqui eu vou ter RC e aqui a referência, tá? RC, RO, alfa e RM concernente ao transistor, RE e RC estão externos. Aqui eu tenho a referência também. Quando eu quero saber uma tensão vista por ali por cima é RO2, eu vou apagar esse RC. Eu quero saber a resistência que é vista por aqui. A resistência RO2 vista por aqui. A resistência RO2 vista por aqui, bom, de novo, nós colocamos aqui uma fonte de tensão Vx e vemos a corrente X que ela dentro. Então minha resistência, a minha corrente X, vista por ali, vai passar e X vai entrar aqui no meu circuito, tá? Para facilitar a visualização do meu circuito, eu vou transpor uma resistência aqui, que é essa alfa RM. Se essa alfa RM vai dessa tensão nesse nó para a referência, basicamente ela está na referência aqui ou aqui, tanto faz. Eu vou recolocar ela de forma que ela esteja aqui, para ficar mais fácil a visualização do nosso circuito. Então, a alfa RM, eu vou colocar aqui. Aqui ela estava para referência, aqui está para referência. Então, basicamente, agora, aqui ainda está na referência, não mudou nada. Então, aqui está na referência. Então, basicamente, aqui é a referência, não mudou nada para essa fonte de corrente, mas o que acontece? Algo aqui é importante. A corrente E que passa por aqui está relacionada com essa fonte de corrente, alfa e E. Fora isso, aqui é referência, aqui é referência, tá? Então, o que eu fiz aqui não muda nada se eu continuar mostrando essa corrente IE, que agora ela é para cima. Ela é entrando aqui da referência para esse nó, entrando aqui da referência para esse nó. Essa corrente IE é desse alfa IE e ela é para cima aqui nesse novo modelo. Nós podemos desenhar melhor, desenhar de novo para ficar melhor, em que eu vou ter aqui o meu RE e o meu alfa RM.
alfa RM, RE. Basicamente, essa corrente agora, a corrente IE desse alfa IE é indo para cima. Tá? Como que eu vou calcular as coisas aqui agora? Bom, a minha resistência RO está da ordem de centenas de quilômetros. Supor, 100 quilômetros, tá? RM, 25 ohms. Então, essa resistência aqui, se eu for ver a corrente que é drenada por aqui, ela é basicamente totalmente ditada por RO. 25 ohms em termos de 100 km é uma porcentagem muito baixa. Ah, mas tem um RE em paralelo. Algo em paralelo com algo muito baixo é algo muito baixo. Então, basicamente, esse RE, se ele é quilo, ele não precisa ser considerado aqui no cálculo dessa corrente. Então, no cálculo dessa corrente drenada, eu posso considerar basicamente tudo isso é RO. RO e mais um pouquinho aqui a mais de RM multiplicado por alfa ainda. Então, assim, basicamente, a corrente que passa aqui, ela pode ser considerada, a corrente que passa aqui, ela pode ser considerada como Vx sobre RO. Essa corrente que passa aqui, o valor dela é Vx sobre RO, tá? Porque a resistência aqui embaixo é RO. Então, mas tem um pequeno porém. Isso é para facilitar nossos cálculos, mas tem um pequeno porém. Quando eu faço aqui Vx igual a FRO, não tem nenhum problema em termos do cálculo da corrente que é drenada aqui. No entanto, a corrente que se divide aqui, ou tanto que a corrente se divide aqui, é importante, porque o que vai por aqui vai ficar em RE, o que vai por aqui vai vai ficar no meu alfa IE. Então, o tanto de corrente que vai ser dividida aqui para essa resistência alfa RM vai ser relacionado com essa fonte de corrente aqui. Então, na hora de nós considerarmos que corrente é drenada aqui é basicamente só RO, resistência total aqui é RO, Vx sobre RO. Mas a corrente que é dividida aqui, isso compensa calcular, porque está relacionado a esse alfa I. Então, Vx sobre RO é a corrente que passa aí. Portanto, a corrente X aqui, a corrente IX, o que vai ser a corrente X? A corrente X vai se distribuir em alfa IE, mais Vx sobre RO, tá bom? Tá. Vx sobre RO. O que nós temos aqui? Nós queremos Ix, mas depende, X e Vx, mas depende de E, então vamos achar IE. Vamos derivar IE. Nós queremos IE. Se nós queremos IE, como nós podemos achar? Nós podemos usar aquela regrinha que nós usamos e nós vamos ter que o quê? IE, que é a corrente entrando aqui nos nossos, vendo essa corrente como uma corrente total, ou, na verdade, menos Vx sobre RO como uma corrente total que se distribui aqui, nós vamos usar aquela regrinha. Então vai ser menos Vx sobre RO. Então essa é a corrente total daquela regrinha. Agora vamos achar I1 aqui, ou que no nosso caso é IE. Então vai ser a resistência oposta pela soma das resistências. Então vai ser a resistência oposta, porque a corrente foge da resistência, sobre a soma das resistências. RE mais alfa RM, tá? E aqui nós temos a nossa equação, tá? Ok, vamos plugar isso aqui. Então, o meu Ix vai ser basicamente Vx sobre RO mais alfa IE, que é menos Vx sobre RO vezes algo. Então, é Vx sobre RO que multiplica 1, tá? Que multiplica 1, menos alfa vezes isso aqui, alfa vezes IE, então vai ser alfa RE sobre RE mais alfa RM. Essa é a nossa equação. Vamos distribuir o RE aqui. Vamos ter que Ix é igual a Vx sobre RO, que multiplica Ix é igual a Vx sobre RO, que multiplica RE mais alfa RM menos alfa RE, tá? Dividido por RE mais alfa RM, tá? Tudo isso que multiplica aqui. Agora vamos achar então, nós queremos Rx, que é Vx sobre x, então eu preciso jogar isso aqui para o outro lado, invertendo. Então o meu Rx, que é basicamente o RO2, vai ser RO, o inverso disso aqui, RE mais alfa RM, dividido por RE, resistência de emissor, mais alfa vezes resistência RM, menos alfa vezes RE, tá?
Esse é o nosso Rx. Vamos dividir tudo por alfa, tá? Vamos dividir tudo por alfa. Na verdade, vamos escrever aqui. Vamos dividir tudo por alfa. Dividido por tudo por alfa, eu vou ter que o meu RO2 vai ser igual a RO vai ser RO, que multiplica RM mais RE sobre alfa, RM mais RE sobre alfa, dividido por RM mais... O que eu vou ter aqui? RE que multiplica 1 menos alfa. Então, RE que multiplica aqui 1 menos alfa, RE que multiplica 1 menos alfa, dividir tudo por alfa. Então, alfa sobre 1 menos alfa é beta. Então, eu posso trocar tudo isso por RE sobre beta, tá? Então, basicamente, tocando aqui, vou ter RE sobre beta. Olha essa fórmula. Que legal essa fórmula. Olhem essa fórmula e notem. Essa fórmula vai ter algumas implicações, tá? Multiplicado aqui. Uma outra fórmula aqui para escrever essa equação, em vez de RM, vai ser GM, tá? Em vez de RM, GM. Então, o que nós vamos ter? Se nós fizermos aqui, em vez de RM, GM, nós vamos ter que divide tudo por RM. Se eu dividir tudo por RM e chamar o inverso de RM de GM, eu vou ter que RO2 vai ser RO, que multiplica 1 mais GM vezes RE sobre alfa, dividido por 1 mais GM vezes RE sobre beta. Então, o que eu fiz? Por exemplo, RM mais RE sobre alfa. Dividi tudo por RM e 1 sobre RM é GM. Então vai ficar 1 mais RE sobre vezes GM sobre alfa aqui, por exemplo, tá? Alfa inverso, GM é igual ao inverso de RM. Ok? Então essa é uma outra fórmula. É a mesma fórmula, tá? Não se confundam, é a mesma fórmula, tá? Mas nós podemos expressar algumas coisas legais através dessa fórmula. Bom, o que nós vamos ter? Nós vamos ter basicamente uma regrinha. O que acontece se o meu RE é muito menor, desprezível frente a RM? Como que fica essa fórmula? RM sobre RM, RO, que multiplica RM sobre RM, RO. O que acontece nessa fórmula também, por exemplo, se o meu RM, ainda o RE, for considerável aqui com relação a RM, mas ele dividido por beta ele ainda é muito pequeno. Então, alfa sobre RE ainda é considerável, ou seja, esse termo ainda é considerável, tá? Mas esse termo, mesmo considerável, dividido por beta ainda é muito pequeno. O que vai acontecer nessa forma? E a outra condição é se RE ainda for bem considerável e mais considerável que RM, tá? For muito grande. Vamos ver o que vai acontecer. Então, primeiro, se o meu RE for bem menor que RM, tá? Se o meu RE for bem menor que RM, nós vamos ter que minha resistência RO2 vai ser igual a simplesmente RO. Se o meu RE for muito baixo, dividido por 1 é baixo, frente a RM, dividido por beta ainda, muito mais baixo, então só vai ter RM, cancela, RO2 é igual a RO. Nós vamos ter essa fórmula. Agora, se o meu RE ele já for maior do que o RM, ou seja, for considerável frente ao RM, mas ainda assim for muito menor do que beta vezes RM, o que eu vou ter? Ele é muito menor que beta vezes RM. Então, se eu multiplicar aqui tudo por beta, vou ter beta RM e RE. RE ainda é muito menor que beta RM, por o beta ser grande, digamos assim. Então, vai ser essa... eu vou considerar, basicamente, essa parte sobre essa parte aqui. No caso da fórmula de baixo, seria a mesma coisa. Então, aqui iria desconsiderar, porque é esse termo aqui relativo a esse termo. Então, esse termo pode ser desconsiderável, porque é RE sobre beta, que é um número grande. Então eu desconsidero ele, fica o resto da equação. Como vai ficar?
basicamente o meu RO2, nesse caso RO2, ele pode ser aproximado e aqui é aproximado. Desculpa pessoal, aqui é aproximado, aproximadamente RO, aproximadamente. Então, RO2, nesse caso, vai ficar aproximadamente RO, que multiplica 1 mais GM vezes RE. Tá? Aqui o termo alfa pode ser desconsiderável. Então, RO que multiplica 1 mais GM vezes RE. Tá? Essa é a resistência de saída para um RE razoável. Se o RE for um valor razoavelmente grande, ele puder ser considerado como bem maior, mesmo que o beta-RM aqui, bem maior que o beta-RM, o que nós vamos ter? Se realmente o RE é mais considerável que tudo aqui nessa fórmula, nós vamos ter que a nossa equação vai tender ao quê? RM desaparece, tá? O RE corta com RE, eu vou ter o beta vai para cima e o alfa vem para baixo. O alfa é aproximadamente 1, meu RO2 vai tender a RO beta RO. O meu RO2 tem limite. Tá? Para o caso do transistor bipolar, o meu RO2 ele tem limite. Qual vai ser o limite? Então, para o caso do meu transistor bipolar, o meu RO2 tem limite. E o limite é beta vezes RO. E se o RE for muito maior? Beta vezes RO. Se for muito maior, o limite dessa fórmula é simplesmente beta RO. Não tem como passar de beta RO. Então, se nós quisermos uma resistência muito alta e nós começamos a trabalhar aqui o emissor comum para tentar aumentar a resistência de um circuito, o que vai acontecer é que ele tem um limite. O limite máximo aqui vai ser beta RO. E isso tem implicações nas topologias que nós vamos desenhar para os nossos circuitos. Tá? Agora vamos para o fonte comum, sem degeneração, calcular a sua resistência de entrada e saída. Fonte comum, nós temos que o fonte comum, sem degeneração, fonte comum. Qual vai ser o RI dele? Tá? Qual vai ser o RI? Bom, nós temos aqui o transistor MOS. Visto dessa maneira, em que eu tenho um dielétrico aqui, basicamente a corrente G não passa a corrente G. De modo que a corrente IG vista aqui, ela é zero. Tá? Se ela é zero, qual que é a resistência de entrada? Infinita. Porque qualquer for a tensão aqui, sobre zero, vai tender a infinito. Então, tende. Como nós temos aqui um dielétrico, a resistência de entrada do nosso MOS, podemos sempre considerar que ela é infinito. Então, ela tende a infinito. Então, Rin, meu Rin, portanto, meu Rin para a fonte comum, a resistência de entrada da fonte comum, ela tende a infinito. Tá? Ela vai tender a infinito. Tá? E a resistência de saída? Como que vai ficar a resistência de saída? Bom, a resistência de saída, ela vai ficar resistência de saída RO para o fonte comum, como ela vai ser? Bom, para o fonte comum, quando nós queremos reconsiderar a resistência RO, que é a resistência de saída, nós precisamos considerar a modulação. Então nós basicamente precisamos pegar o nosso ROzinho. Como nós vamos fazer? Como o fonte comum não degenerado, ele não tem aqui, basicamente ele não tem nada que aqui está na referência, eu posso usar meu modelo π. Então eu vou usar meu modelo π para achar a resistência de entrada. Bom, ele não tem, resistência de saída. Eu vou ter aqui a minha entrada, tá? A minha entrada aqui vai estar aberta, não tenho corrente aqui, e aqui eu tenho a fonte de corrente, aqui controlada pela tensão que é aplicada nessa entrada. Então eu tenho uma tensão aplicada nessa entrada, Vπ ou VGS, e eu tenho aqui uma fonte de corrente, que vai ser Gm vezes o meu VGS, tá?
Daqui eu vou ter uma resistência RO, para considerar o efeito que nós consideramos, e uma resistência RD de dreno, que você já sabe, tá? Resistência de dreno RD. Tá? E aqui eu vou ter o meu VO. Desculpa, meu VO não. No caso aqui, não é o VO, aqui eu tenho a referência. No caso aqui eu quero achar a minha tensão. Como eu vou achar a resistência vista por aqui? Para eu achar a minha resistência de saída RO vista por aqui, onde que está a RO? RO está aqui. RO é o meu RO vai ser o meu RX visto por aqui. Tá? Então basicamente eu vou aplicar aqui uma tensão Vx e ver qual corrente ela drena. Vx e ver a corrente X que ela drena. Vx sobre X vai dar o meu Rx, que é o meu RO aqui. Aqui no caso, já podemos colocar que é o meu RO. RO é a resistência de saída vista por aqui. No terminal do output nós colocamos o Vx. Como vai ser? Vai ser Vx sobre Ix, vai ser o meu Rx, e o meu Rx vai ser o RO. Tá? O RO aqui, bom, qual que é? Eu tenho uma fonte de corrente aqui, não preciso considerá-lo por quê? Porque a tensão VGS é nula. Se a tensão VGS é de 0 para 0 é 0, algo vezes 0 é 0, então aqui está aberto. Vai ser basicamente RO em paralelo com RD. Essa corrente X vai se distribuir aqui. Então basicamente o meu RO vai ser igual a RO, R1O em paralelo com RD. Essa é a nossa fórmula de resistência, é basicamente igual à resistência para o emissor, tá? Para o emissor comum, sem degeneração. Fazendo degeneração, como vai ficar? A fonte comum degenerada com degeneração o que nós temos? Como que é o nosso RIN? Com degeneração. Eu ainda vou entrar aqui. Através de um óxido. Eu ainda estou aqui com um isolante. Se eu tenho isolante aqui, corrente é zero, algo sobre zero tende a infinito. Então a minha resistência RIN vai tender novamente a mais infinito, porque aqui eu tenho o mesmo caso. Então, basicamente, a resistência vista RIN vista por aqui vai tender ao infinito, tá? Porque a minha corrente aqui, I de gate é igual a zero, tá? Então minha resistência IN aqui, ela tende ao infinito. Como vai ser o meu RO? Com degeneração, meu RO vai mudar. Então agora o RO, RD, e aqui eu tenho RS. Para referência eu tenho RS, ele é degenerado. E que eu vou entrar com a tensão e o bias. Tudo bem, eu vou sair aqui com o VO. Quando nós temos uma degeneração, nós temos que considerá-la com o modelo T. Considerando-a com o modelo T, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos considerar o RO, tanto o RO quanto o efeito de corpo. Aqui ambos são importantes, tanto o RO quanto o efeito de corpo. Logo, o nosso modelo vai ficar o seguinte. Eu tenho um transistor com modelo T, em que eu vou ter aqui o meu IS, seria alfa e o alfa I aqui seria alfa IS, mas o alfa é 1. Então seria IS, eu tenho alfa RM, que para o MOS é simplesmente RM, e eu vou ter o meu RS. Mas note, aqui eu tenho um outro transistor. Tá? O outro transistor que está paralelo com esse, ele é o efeito de corpo. Então eu tenho aqui basicamente um efeito transistor dado pelo efeito de corpo, IS2. Então aqui é IS1. Aqui eu vou ter um outro RM, um RM2. Então eu vou ter aqui um outro RM, que é o RM2. Então esse é o RM1. Tá? Aqui é IS2, onde é IS2, aqui é IS2. Tá? Normalmente o corpo está no terra, ele está na referência. Aqui eu vou sair para minha RS. Tá? Aqui eu vou sair para minha RS. De onde eu dreno essa corrente? Eu dreno essa corrente de RD, resistência de D. Tá?
Mas aqui, além da resistência de dreno, nós vamos considerar o RO. Para calcular a resistência de saída, o RO é fundamental. Então nós vamos colocar aqui o RO também. O RO é simplesmente colocado aqui em paralelo com esses transistores. Tá? Basicamente, esse é o RO. Tá bom? Tá, eu quero calcular a minha resistência vista aqui pela saída. Resistência de input, resistência de entrada Rin, a gente já viu que ela é zero, ela tende ao infinito. Qual que é a minha resistência de saída? RO aqui. Qual que é o meu RO? RO vai ser o paralelo dessa resistência vista por cima com essa resistência vista por baixo. Tá? Então, basicamente, a resistência vista aqui, RO1, que é o RD vista por cima, em paralelo com a resistência RO2 vista aqui por baixo. Então, RO1 vai ser R de dreno. Então, meu RO vai ser igual a RO1 em paralelo com RO2, de maneira que o RO1 ele é resistência de dreno em paralelo com RO2. Tá? E nós queremos achar RO2. Tá? RO2 vai ter implicações importantes no projeto de circuitos lá na frente. Para calcular o RO2, o que eu vou fazer? Aqui é o R de dreno. Tá? Então, o RO ele vai ser simplesmente a resistência RO1 vista por aqui em paralelo com a resistência RO2 vista por aqui. Vamos considerar o dreno por enquanto? Desconsiderando o dreno, nós vamos então calcular a resistência vista por aqui. Tá? Se nós queremos calcular aqui, nós anulamos todas as fontes de corrente em tensão independentes e nós vamos aplicar o nosso Vx. Aplicando aqui uma tensão Vx, vemos que corrente X é ladena. Baseado nessa corrente, nós vamos calcular o nosso Rx. Qual que é a primeira coisa? Apesar de ser um circuito muito complexo, pode ser muito fácil de calcular. Como nós vamos fazer? Primeiro nós vamos transpor essas duas resistências. Vendo que elas estão na referência, nós podemos deixar a referência aqui, transpô-las de uma maneira mais fácil de ver o circuito e continuar com essa corrente S no mesmo lugar. Nós não podemos mudar essa corrente S. Então, basicamente, o RM1 vai ficar aqui. Aqui é o meu RM1 e aqui vai ficar, vamos transpô-las. Esse é o RM2, nós transpomos aqui. Mas o IS é vindo para esse nó, da referência para esse nó. Então aqui vai ser o meu IS1, IS1 aqui, tá? IS1. Tá? E o meu IS2 vai ser aqui IS2. De maneira que nós podemos apagar aqui, mantendo o quê? Mantendo a referência aqui e mantendo aqui que é IS1 e aqui IS1 para cima. Nós temos que manter isso. Então, mantendo isso, nós podemos fazer essa troca de maneira tranquila. Nós podemos fazer essa troca de maneira equivalente e vai ficar tudo bem. Tá? Outra coisa que nós podemos ver aqui. Aqui, em vez de duas fontes de corrente, nós podemos considerar somente uma. Duas fontes de corrente em paralelo pode ser considerado como uma fonte de corrente com a soma delas. Então, podemos considerar como uma fonte de corrente paralelo, em vez de IS1, IS1 mais IS2. O que é IS1 mais IS2? É o IS total, tá? Que o nosso diodo drena, que o nosso transistor drena. Então, basicamente, eu vou, em vez de IS1, vai ser aqui IS, que é igual a IS1 mais IS2, tá? Isso aqui que virou essa fonte de corrente. Por causa que nós transpomos essa fonte de corrente e deixamos as duas aqui em paralelo. Aqui o meu alfa RM1 pode ficar em paralelo com o alfa RM2, dado que você tire, desde que você tire a corrente aqui, ISzão completo, que é IS1 mais IS2. IS1 mais IS2 sendo drenado aqui, considerando o alfa RM1 em paralelo com o RM2. Então, basicamente, nós podemos apagar aqui e considerar aqui RM1 em paralelo com RM2. A corrente drenada aqui não é mais I1, IS1, vai ser IS, tá? Que é IS1 mais IS2. Tá? Nosso circuito ficou significativamente mais fácil. Para resolver esse circuito, nós vamos considerar da mesma maneira que anteriormente,
A corrente que passa por aqui, ela vai ser, podemos enxergá-la como Vx sobre RO. Por quê? Vx sobre RO. Porque o meu RM é baixo. Em paralelo com o RM, muito baixo. Em paralelo com qualquer coisa, muito baixo. Então, RO é muito maior. Basicamente, deve ser centenas de vezes o que tem aqui. Então, milhares de vezes o que tem aqui. Então, se aqui é milhares de vezes o que tem aqui, aproximadamente, o que nós podemos considerar é que a corrente que vai ser drenada aqui nesse nó, basicamente só depende dessa resistência RO, que é basicamente a resistência total. Então, Vx sobre RO é a corrente que vai passar aqui. Então, se aqui é RO, se aqui é muito maior do que aqui é 100K, aqui é 25 ou menos, aqui menos na verdade, 25 paralelo com 25, 12,5. Em paralelo com qualquer coisa, 12, 12,5. Então 12,5 com 100K basicamente é só RO. Como RO é muito maior aqui, a corrente que passa aqui é Vx sobre RO. O que nós queremos? Ix e Vx. Se nós queremos Ix e Vx, como vai ser? O nosso X vai ser igual a IS mais Vx sobre RO, tá? IS mais Vx sobre RO. Tudo bem, mas o que é o meu IS? Vamos tirar o meu IS daqui, nós achamos o X, mas tem função de IS, devemos achar IS para achar X e Vx. O que é IS? IS, se nós considerarmos aqui a corrente menos Vx sobre RO, nós podemos fazer aquela formulinha, tá? IS aqui, lembrando daquela formulinha, vai ser IS, vai ser corrente total menos Vx sobre RO. Então vai ser a corrente total é igual a essa corrente aqui, aliás, a corrente aqui é igual a corrente total vezes essa resistência pela soma das resistências. Então, vezes RS, porque a corrente foge da tensão, da resistência, sobre RS mais o paralelo de RM1 com RM2. Tá? Nós temos essa fórmula. Mas o que é o paralelo de RM1 com RM2? Tá? O que é esse paralelo? Basicamente, nós temos que o que vai ser RM2 sobre RM1, RM do efeito de corpo sobre RM normal. Colocando o RM aqui, como vai ficar nessa fórmula de RM1 em paralelo com RM2? RM1 em paralelo com RM2 vai ser RM1 vezes RM2 dividido por aqui RM1 em paralelo com RM2. RM1 mais RM2. Então, se eu colocar aquela fórmula aqui, basicamente vai ficar RM1 ao quadrado sobre Q, tá? Dividido por RM1 mais RM1 sobre Q. Como vai ficar? Como vai ficar? Como vai ficar aqui o paralelo? RM1 em paralelo com RM2 vai ficar aqui basicamente corta o quadrado com esses dois RMs e multiplica tudo por Q. Em cima fica RM1, embaixo fica 1 mais 1 mais Q. Então, basicamente, esse paralelo é RM1 dividido por 1 mais Q. Tá? Esse paralelo é RM1 dividido por 1 mais Q. Então, colocando aqui, nessa fórmula, como que ela vai ficar? Nós vamos ter aqui o meu IS, ali, vai ficar igual a menos Vx sobre RO, que multiplica RS sobre RS, mais RM1 sobre 1 mais Q. Isso que nós temos aqui, tá bom? Então, achando o Rx, como que nós vamos ter? O Ix, na verdade, aqui. O Ix vai ser igual a IS, que é isso aqui, mais Vx sobre RO. Então, vai ser Vx sobre RO, que multiplica 1 mais menos 1 menos isso aqui, tá? Então, vai ser menos RS dividido por RS mais RM1
sobre 1 mais Q. Nós temos essa fórmula aqui. Vamos fazer uma multiplicação aqui. Esse termo aqui nós vamos passar para cá também. Então basicamente vai ficar RS mais RM1 sobre... Na verdade, RS mais RM1 sobre 1 mais Q menos RS. Tá? E o RS vai cancelar e vai dividir por RS mais RM1 sobre 1 mais Q. Tá? 1 mais Q. Ok. Essa fórmula, nós vamos cancelar o RS, nós vamos ficar com esse resultado aqui. Aqui é Vx sobre RO, aqui é Ix. Nós vamos ter que o meu Ix ele vai ser igual a Vx sobre RO, que multiplica o quê? RM1 sobre 1 mais Q. Vamos multiplicar tudo por 1 mais Q. O que nós vamos ter? Multiplicando tudo por 1 mais Q, nós vamos ter que RM1 aqui em cima dividido por RM1 aqui embaixo mais RS. Vezes um fator de correção 1 mais Q. Tá? Veja, agora o fator de correção 1 mais Q, ele apareceu aqui na minha fórmula multiplicando RS. Tá? O que nós vamos ter aqui agora? Passando aqui para o outro lado, RO2 vai ser Vx sobre X, que vai ser RO, que multiplica RM1 mais RS, que multiplica 1 mais Q. Nós vamos ter essa fórmula, tá? Fazendo aqui, Vx sobre X vai dar o inverso aqui, então RO, que multiplica esse termo de baixo pelo termo de cima. Tendo essa fórmula, o que é RM? Esse RM é do meu GM, é do transistor normal. Então, se esse RM é o inverso do GM, nós podemos redesenhar essa fórmula. RO2 vai ser, divide tudo por RM1. Dividindo tudo por RM1, nós vamos ter que R vai ser RO, aqui vai dar RO. Nós vamos ter que RO2 vai ser RO, tá? Divide tudo, então aqui vai ser 1 mais 1 sobre RM que multiplica isso e aqui 1. Mais 1 sobre RM é GM, então GM que multiplica RS com um fator aqui de 1 mais Q. Essa é a fórmula para o meu RO2. Então a minha resistência de saída do lado do RO2, o que acontece? Ela não tem limite. O que nós temos aqui? Nessa fórmula é diferente da fórmula bipolar de RO2. Tá? Resistência de saída para o emissor comum com degeneração era diferente. O que nós tínhamos lá? A nossa fórmula, por mais que eu aumentasse a resistência de emissor, ou resistência ligada ao canal 1, ou resistência ligada ao terminal 1, resistência aqui no caso RS, que é a mesma resistência similar, por mais que eu aumentasse RE, eu não tinha um aumento de RO2 compatível. De maneira que eu tinha um limite da fórmula. Acima desse limite, eu não adiantava mais eu aumentar o meu RE, que a resistência de saída RO2 ia se manter a mesma. Agora nós não temos um limite. Quanto mais nós aumentamos RS, mais nós aumentamos RO2. E isso vai ter implicações nas nossas topologias futuras. Quando nós quisermos usar o emissor comum ou fonte comum, de modo a ter uma resistência de saída alta, que essa resistência de saída alta vai me proporcionar um ganho, por exemplo, na configuração Cascode, que é uma das configurações que nós vamos ver, quando nós nos beneficiamos desse RO2 para obter um ganho em algum lugar, o meu RO2 dado pelo bipolar vai ter um limite. Tá? O meu RO2 dado pelo MOS, ele não vai ter um limite, ele vai ter uma extensão maior. Isso nós vamos ter mais implicações. Obrigado pela atenção, vamos para a nossa próxima aula.